Enver diz a Sirin que estavam levando a Bahá para o hospital porque ela tinha desmaiado. Muito séria, Sirin somente diz: Henry diz a Seida que falou com a irmã do Arif sobre pedir a guarda do Arda se a mãe dela não for para lá. E a Kismet disse que eles precisam fazer um exame de paternidade primeiro. Seida pensa que Henry está duvidando que Arda seja seu filho e começa a brigar. Irritado, Henry diz: Eu só quero a guarda do meu filho, para de bancar louca. Eu só quero poder ficar com meu filho, mas eu não posso procurar a justiça sem essa prova. Raif reclama com a mãe, perguntando por que ela contrata gente que não é profissional. Fazilete pede para ele ficar calmo e diz que foi indicação de uma médica do hospital. Nesse momento a campainha toca e Raif diz à mãe: Bom, e falando na pessoa, vamos ver que tipo de desastre você mandou agora. Raif abre a porta e Seida diz: Eu fui indicada para trabalhar aqui. Você é o Raif? Raif pergunta o nome dela. Seida fala o seu nome e ele diz: Melhor, senhora Seida. Seida diz: Vejo que não gosta de informalidade. Prefere que seja mais formal, senhor Raif. Ele diz: Para começar seria o certo. Seida diz: Entendi, como o senhor quiser. Não se preocupa, tá? E já vai tirando os sapatos para entrar. Raif não se move do lugar e pergunta se pode ver as mãos dela antes dela entrar. Seida levanta as mãos e Raif diz que assim não, que quer ver as unhas dela. Sem paciência, Seida diz: Que ideia é essa? Você voltou pro prezinho, é? Pra que você quer ver as minhas unhas? Raif diz que isso é requisito para contratar ela. Seida diz: Não, isso é ridículo. Raif diz: Tá bom, e vai fechando a porta. Seida não permite que ele feche e pergunta o que ele está fazendo. Raif diz: Primeiro as unhas. Seida então mostra as unhas para ele e logo depois entra, sem a permissão dele. Irritado, Raif manda ela sair logo dali e diz que ela não pode trabalhar ali com aquelas unhas. Seida diz: Por que não? Você come unha e tá aqui, não tá? Ai, desculpa, eu quis dizer que com as minhas unhas, mas tá aqui, não é, senhor Raif? Eu posso muito bem trabalhar com as unhas que o senhor me deu. Seida começa a arrumar as coisas e Raif pede para ela sair da casa dele. Seida diz que sente muito, mas não pode. A doutora Jale falou para ela ir ajudá-lo. Raif diz: Você pode ir embora. Eu não vou contratar você, senhora. Seida diz: Presta muita atenção no que eu vou te falar. Isso aqui não é brincadeira não, tá bom? Eu deixei minha amiga doente no hospital para vir até aqui. Eu tava arrasada, mas eu vim para cá porque eu preciso desse trabalho. Me falaram que eu ia cuidar de um cara rabugento e eu disse que tudo bem. Então eu não vou para lugar nenhum. A sua mãe vai chegar amanhã. Se ela não quiser que eu fique, tudo bem, eu vou embora. Mas daqui eu não saio até ela chegar. Bahá recebe uma ligação a informando de que o Nezir pagou os estudos da Nissan e do Doruk num colégio privado até eles se formarem. Sarp diz que de jeito nenhum. Bahá diz que é uma escola muito boa e a educação é importante. Eles vão aprender mais 2 idiomas lá e ela acha que eles devem pensar melhor antes de falar não. Sarp diz que não podem usar o dinheiro desse homem e pergunta se ela não percebe que o Nezir quer que ele continue dependendo dele. Bahá diz que pode não ser o que ele pensa. O Nezir sempre tratou muito bem a Nissan e o Doruk, e o Doruk gosta muito dele. Sarp diz que se o Nezir fosse um homem gentil, não teria pegado todo o seu dinheiro, não impediria de dar uma vida boa para os seus filhos, e pergunta se ela não acha. Bahá diz que é verdade. Munir conta para Piril que o Nezir descobriu que o pai dela pegou todo o dinheiro que o Sarp tinha. Kismet vai falar com Bahá sobre o acidente. Ela diz que o Arif entrou em pânico e passou no sinal vermelho, e isso causou o acidente. Bahá diz que sabe. Kismet diz: A sua palavra é muito importante. Se alguém fizer uma denúncia, o Arif vai ter grandes problemas. A Fazilete não vai denunciar porque não quer ter trabalho com isso, e eu vou tentar resolver o restante. Kismet diz que só queria comentar isso. Bahá a agradece e deseja um bom dia. Kismet conta para eles sobre Suat. Sarp e Bahá ficam surpresos ao saberem que Suat está morto. Piril agradece Munir por tudo que fez por ela, mas diz que ele não precisa mais trabalhar para ela e que a única coisa que quer é começar uma vida nova junto com os filhos. Sarp liga para Piril. Diz que acabou de ficar sabendo sobre o pai dela e sente muito. Piril o agradece com frieza. Sarp diz que está no hospital e assim que der vai ver ela. Piril diz: Não precisa, você já me deu os pêsames. Não tenho mais nada para falar com você. Sarp diz:
Piril, eu sei que você está muito triste. Eu também tô. Piril diz, é claro que você tá, eu tenho certeza. Enfim, pelo menos posso desejar uma boa recuperação e que saia daí bem. Ontem fui até o hospital para falar isso pessoalmente, mas estava dormindo como um anjo. Então não quis te acordar. E desliga na cara dele. Sarp diz a Barra que a Piril vai afastar os filhos dele. Vai levar os gêmeos para longe. Ele sabe disso. Ela deve estar o odiando. Piril vai embora com os gêmeos. Sarp conta para Barra que Piril foi no hospital e viu os dois dormindo juntos. Barra diz para ele ficar calmo para fazer uma promessa. Que o Ali, o Homer, o Doruk e a Nissan vão crescer todos juntos. Sarp pede para ela segurar sua mão bem forte e não soltar nunca. Barra diz que sempre vai segurar, sempre. Arif briga com Kismet por ter ido falar com Barra e Sarp e diz que não quer ajuda e nem dó de ninguém. Arif diz, quero pagar pelo que eu fiz, entende? Eu quero ser castigado. E sai do quarto. Barra diz a Sarp, eu te amo, Sarp, sempre te amei. Eu não tenho mais medo de mostrar o que eu sinto. Nesse momento, Arif entra no quarto dele sem bater. Na hora, Barra solta a mão de Sarp e fica meio sem jeito. Arif diz, soube que a Kismet veio falar com vocês. Não precisa ouvir. Pode ficar à vontade para fazer a denúncia. Sarp olha para Barra, segura a mão dela. Depois olha para Arif e diz, para ser bem sincero, eu não quero fazer isso, mesmo pedindo. Barra não olha para Arif e nem diz nada. Arif fica triste, olhando para eles por alguns segundos, mas não diz mais nada. Quando Arif se vira para sair, então Barra olha para ele. Olha, gente, para mim, a Barra agora tá tratando o Arif do mesmo modo como ela vinha tratando o Sarp, quando não conseguia perdoar ele por causa da mágoa. Essa história dela dizer que ama o Sarp e quer que voltem a ser uma família, para mim é mais por causa dos filhos e por tudo que aconteceu com a mãe. Mas essa é a minha opinião, a minha interpretação depois de ver toda a cena. Peço que vocês deixem nos comentários a opinião de vocês sobre isso. E só lembrando, façam isso com respeito, sem ofender ninguém, sabendo respeitar a opinião um do outro. Arif volta para o seu quarto e desaba no choro. Barra fica olhando pela janela, muito pensativa. Enver e Sirin vão ver Barra. Sarp está dormindo. E, ao abraçar Barra, Sirin fica de olho nele. Sarp acorda e cumprimenta eles. Sirin diz que sente muito pelo que aconteceu. Sarp a agradece e dá os pêsames. Barra diz a Sirin que a partir de agora só tem uma coisa que podem fazer pela mãe. Se amarem e se protegerem sempre. Que está disposta a isso e ser irmã dela. E pergunta se ela acha que podem fazer isso. Sirin diz que acha que sim. A enfermeira entra com o remédio e diz a Sarp que aquilo é muito importante para ele e que volta mais tarde para medir a pressão dele, pois estava alta de manhã, mas ela espera que baixe com isso. Sirin fica de olho neles. Depois, ela se aproxima de Sarp e diz, Sarp, eu quero pedir desculpa. Eu fiz muita coisa ruim e estraguei a sua vida, mas você está me perdoando, né? Eu queria agradecer por isso. De agora em diante, eu vou ser uma pessoa melhor. Para você e para minha irmã, e as coisas vão mudar, eu prometo. Barra acredita no que ela diz. Já Enver fica desconfiado. Sarp diz que tá bom, que tá tudo bem. Sirin sorri para ele, e nesse instante, sem que Barra e Enver vejam, ela fecha a mangueira do medicamento, impedindo que o remédio chegue até Sarp. Depois ela diz, bom descanso, e sai de perto dele. Seida prepara o jantar para Raif. Raif experimenta, mas diz que não gostou e para ela fazer um sanduíche para ele. Seida pergunta se ele vai desperdiçar aquele prato. Raif diz, você come ou joga fora, não me interessa. Seida pega a bandeja e diz que tá bom. Barra vai falar com Fazilet e diz que foi agradecê-la porque soube que ela não vai fazer a denúncia contra o Arif. Fazilet diz que não gosta de se envolver com a justiça, mas fica surpresa que ela também não vai falar nada. Fazilet diz, você sabe que ele passou no sinal vermelho. Você perdeu sua mãe, se machucou e o seu marido também. Ele quase morreu. Barra diz que o Arif estava levando para o hospital naquele dia. Fazilet diz, então não coloca a culpa nele. Barra diz, é claro que eu não coloco. Na hora ele entrou em pânico, ele só estava tentando me ajudar. Ninguém faz uma coisa dessas de propósito, não é?
Fazilete diz: mas poderia ter sido mais cuidadoso, não? Barra diz: para falar a verdade, eu devia ter mais cuidado para não assustar ninguém. Ele saiu correndo para me levar para o hospital, pelo medo que a minha doença tivesse voltado. Eu achei, porque eu já tive uma doença muito grave e eu não ouvi os médicos. Eu andava muito esgotada, não descansava, não comia bem, não tomei mais remédio. Resumindo, eu não estava me cuidando direito. Se eu não estivesse tão fraca e não tivesse desmaiado no meio da rua, nada disso teria acontecido e a minha mãe ainda estaria viva. A senhora não estaria aqui, não teria ninguém machucado. Mas é assim, para querer achar um culpado, é só você procurar. Mas eu não vou fazer isso. Fazilete disse: ele não é mesmo culpado para você. Eu vejo que não é da boca para fora, mas vem do seu coração. Barra diz: sim, ele não teve culpa de nada. Fazilete diz: você tem um coração grande e bom, menina, que não tem espaço para ódio nem vingança. Barra, você é uma mulher de muita sorte. Barra diz que leu todos os livros dela. É uma grande admiradora dela. Só não conseguiu ler os livros mais recentes porque estava num período confuso. Fazilete diz que ela não perdeu nada, que parou de escrever e não sabe se vai voltar. Barra diz que fica triste em saber. Agradece de novo pelo Arif e sai. Fazilete fica pensativa. Sarp diz a Barra que sente falta de quando eles se deitavam na cama para ficar imaginando coisas. Eles tinham sonhos bobos e davam muita risada. Sarp diz: vamos fazer isso de novo? Voltar a sonhar juntos? Barra diz que tá bom. Sarp diz que então ela começa, como sempre foi. Barra diz que então acha que vai começar de onde eles pararam. E imagina eles chegando da escola e falando que os professores só reclamaram do Doruk. Sarp diz: é sério isso, Barra? Imaginava isso quando eu sumi? Que eu ia falar com os professores e eles reclamavam que o Doruk não estava se comportando? Barra diz que era isso que sempre gostava de imaginar deles, que o Doruk conhecia ele, que ele conhecia o filho, que estava com eles e que tinham problemas como qualquer outra família. Sarp diz que achou isso ótimo, maravilhoso. Barra pergunta o que ele imaginava deles. Sarp diz: primeiro eu tenho que te avisar que não vai gostar muito. Eu sonhava que íamos acampar todos juntos. Barra diz: ah, Sarp, fala sério. Sarp diz: por favor, não fala nada agora. A imaginação é minha. Eu acho que você ia gostar. Vamos acampar um dia? Barra diz que é claro que sim e que os filhos vão gostar muito. Sarp diz: eu sei que logo nós vamos. É a sua vez. Agora pode sonhar. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.